Gente, vamos dar uma olhada no que está acontecendo lá em Brasília agora, falando de um projeto que mexe com as contas do país inteiro. É o projeto que coloca uma trava num teto no ICMS para a cobrança de combustível e também para a cobrança de energia. O que essa proposta aprovada ontem à noite na Câmara com o esforço hercúleo de Arthur Lira diz? Que a partir de agora o ICMS pode ser de até, no máximo, 17%, não importa em qualquer canto do Brasil, sobre combustíveis e sobre energia. Porque a conta de luz explodiu e o preço do combustível, eu não preciso nem falar, você está vendo aí, o bicho está pegando para todo mundo. O Rio de Janeiro, por exemplo, gente, cobra 30%, cerca de 30% de ICMS sobre os combustíveis vendidos lá. Isso te dá uma ideia do quanto, se passa a valer essa proposta que foi aprovada na Câmara, o Rio vai perder de arrecadação. Aí você fala, mas aí também, né, se for para baratear o preço do combustível, tá ótimo, é um preço que eu vou pagar. Será? Os estados e os municípios, as cidades que se abastecem com o ICMS, todos eles já fizeram seus orçamentos. O que significa que você já está dizendo quanto você acha que você ia ganhar, prevendo essa receita grande aí que vem do ICMS, e por ter essa receita, quanto você poderia investir ou quanto você poderia gastar. Aí você pega e corta, no caso do Rio de Janeiro, quase pela metade a arrecadação que o cara tem com o ICMS. E aí? Aí é que está o enrosco. Por isso, esse projeto chegou no Senado e o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, está tipo assim, salve-se quem puder, todo mundo tem uma irritação, uma crítica a esse projeto. Ele diz que vai começar conversando, dialogando com os governadores para ver se encontram um ponto em comum. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, diz estar irritado também. Por quê? Porque Bolsonaro, o texto, para passar na Câmara, disseram, olha, a União, ou seja, o cofre grande, o cofre do governo federal, precisa repor um pouco da perda da arrecadação dos estados e municípios, senão vai ficar difícil gerir. Aí o Bolsonaro falou, não. Essa reposição é chamada de compensação. O presidente falou que é um absurdo a União ter que compensar estados e municípios. Então, não tem ninguém contente pra caramba com essa história. Vem pra cá, Juliana Lopes, que enrosco, né? Como eu brinquei na sua chamada mais cedo, o Rodrigo Pacheco que lute para desarmar essa bomba. Isso mesmo, Dani, você falou agora do Rio de Janeiro, eu lembro outro ponto, né, que os prefeitos e governadores fizeram pressão para alterar esse texto, conseguiram ali aquele gatilho para que o governo arque com prejuízos acima de 5% da arrecadação e conseguiram também outro ponto, a gente precisa, claro, acompanhar a votação no Senado para ver se ele continua, mas os estados em recuperação fiscal que financiaram aí as suas dívidas com a União, eles teriam esses prejuízos arcados completamente, 100%, e aí o Rio de Janeiro, inclusive, fez pressão para que isso fosse aprovado e pode ser beneficiado se esse projeto for aprovado dessa maneira. Quem não gostou, como você adiantou, foi o presidente Jair Bolsonaro, mesmo que o projeto tenha sido encabeçado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e tenha um apoio da ala governista, ele criticou hoje esse ponto, que é o gatilho, né, que é justamente o que garante que o governo arque com os prejuízos dos estados. E aí voltou de novo à tona aquele conflito entre o presidente e os governadores. Hoje o presidente, antes desse projeto passar pelo Senado Federal, ele afirmou que pode inclusive vetar alguns pontos que sejam aprovados. A gente separou uma fala do presidente da República sobre o projeto. Vamos acompanhar agora. Teve essa proposta com o apoio do Arthur Lira e colocou-se em votação. Agora eu vejo que emendaram para o governo federal compensar possíveis perdas. Aí não tem cabimento. Criaram um subsídio federal para o governo pagar em cima dos combustíveis. Você pode ver, o diesel, eu zerei tem 2 meses, deixei de arrecadar quase 20 bilhões por ano. O que os governadores fizeram? Congelaram pela média no final do ano passado. O ICMS está lá em cima. Se você pegar o imposto federal da gasolina, por exemplo, em janeiro de 2019, era 69 centavos por litro. Continua sendo 69 por litro. Se você pegar o ICMS da gasolina, quase que dobrou de 2019 para agora. O momento é de crise, é de problemas no mundo todo, e o Brasil, infelizmente, não fugiu disso.
Os governadores estão com dinheiro sobrando. Vamos colaborar. Não há esse espírito. Bom, na Câmara, o placar foi elástico, 403 votos favoráveis ao projeto, apenas 10 contrários, e isso acabou fazendo uma pressão também para os senadores, que agora vão analisar todos os pontos desse processo. Governadores e prefeitos já estão em conversas com esses senadores, tentando alterar alguns pontos. Entre eles, eu adianto, aquele que traz uma regra de transição, que até o fim do ano os governadores poderiam contar com essa compensação da União, mas depois não. Os governadores estão tentando articular com os senadores mudanças nesse ponto e também outras questões do projeto. Hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu dar atenção especial a essa proposta. Ele já havia conversado sobre ela com o presidente da Câmara, Arthur Lira, antes da tramitação e da votação em plenário, e conversou também sobre como vai ser a tramitação. A gente lembra, aqui na Câmara foi aprovada a urgência, então esse projeto não passou por comissões. Pode ser que isso aconteça no Senado, mas, segundo o presidente Rodrigo Pacheco, isso ainda vai ser discutido com as lideranças. Nós também separamos um trecho da entrevista de hoje do presidente do Senado, também sobre esse projeto do ICMS. Vamos acompanhar. Essa é a intenção de nós encontrarmos o ponto comum, como deve ser a colaboração do governo federal, dos estados, da Petrobras, do Congresso Nacional, dentro desse intuito para conter o aumento do preço do combustível, que é muito nocivo para o consumidor brasileiro, para a produção do país, pressiona e tensiona muito a inflação. Então, essa é a nossa intenção, né, de convergir todos os esforços para resolver esse problema. E uma das iniciativas, das muitas que já aconteceram e estão por acontecer, é essa que foi aprovada na Câmara dos Deputados, e nós vamos dar, repito, a devida importância ao projeto.